Ele está chegando. Sexy, sensual, gostoso. As mulheres vão delirar. Os homens vão babar. Fala, Moitinha. De volta com mais uma edição do Debaixo da Moita Podcast. Eu sou Edson Lima Moita, o Moitinha, e hoje quem a gente vai trazer aqui para bater um papo com a gente, o assunto de muita relevância social para você, meu internauta, é o Dr. Yuri, grande advogado. Seja bem-vindo, Dr. Yuri, boa noite. Boa noite, pessoal. Como foi apresentado, meu nome é Yuri Aguiar. A gente vai tratar aqui sobre temas totalmente relevantes, principalmente com relação à sexualidade, com relação à minha história de vida, como foi que eu cheguei onde eu cheguei. Sobre esses diversos assuntos a gente vai tratar. E eu acredito que seja de suma importância para diversas pessoas. E vocês também vão poder fazer perguntas, fazer questionamentos. Inclusive, se tiver muitas perguntas, a gente pode marcar uma outra data também para poder vir responder essas perguntas. Muito bem. Doutor Yuri, você é natural de Frecheirinha? Na verdade, eu era para ter nascido em Frecheirinha, nasci em Sobral, só que a minha vida quase toda eu morei em Frecheirinha. Por volta de 10 anos, eu fui para Macapá, e aí fiquei lá por um período, fiquei de 2004 a 2009, e aí voltei para cá e depois morei em Sobral novamente no final da faculdade. Aí retornei para cá, então quase toda a minha vida eu residi em Frecheirinha. Doutor Yuri, e a saída para Macapá, isso foi ruim para você? Na época eu achei ruim, só que assim, foi pra eu entendo que hoje foi para uma evolução espiritual, uma evolução intelectual para mim, né? Que o que foi que aconteceu basicamente pra gente ter ido para lá? A minha família tinha falido. E devido a essa falência que a minha família teve, meu pai teve que vender tudo. E aí comprou um comércio lá. Então, assim, até os 10 anos de idade eu tinha tudo que eu queria. Todo final de semana a gente ia pra praia, a gente ia pra isso, ia pra aquilo. Meu pai tinha 2 Topics, tinha caminhão, era presidente da Câmara, foi vereador durante muito tempo, tinha restaurante. Então, assim, nossa vida estava totalmente estruturada. Minha mãe era professora. Porém, a gente perdeu tudo. E aí a gente teve que ir pra lá. E aí eu era uma pessoa que tive tudo, né? Tive até quarto próprio. E aí do nada fui morar em Macapá e comecei a morar no chão. Porque a gente não tinha cama, a gente não tinha móvel, todos os móveis tiveram que ficar, não tinha como levar, a gente não tinha dinheiro pra pagar passagem, a gente foi de caminhão. E aí, quando chovia, a casa tinha goteira, a gente tinha que pegar os edredons que estavam no chão, os panos de chão que a gente dormia em cima deles, para poder procurar um local que não tinha, né? Nessa época eu tinha uma irmã ainda de 1 ano, uma irmã adotiva, e foi bem complicado durante esse período. Sei. E o que é que causou a falência do seu pai? Já que ele era presidente da Câmara, tinha Topic, tinha fábrica de lingerie também, se eu não estou enganado. Também um restaurante, né? Isso. E eu vejo pessoa que tem uma Topic vive muito bem. Em alguns casos, eu conheço alguns casos de pessoa que tem uma Topic. Ele tinha 2, foi presidente da Câmara também, que a gente sabe que é razoavelmente bem, dá para ir passando, e ainda tinha a fábrica de lingerie que nem se fala, né? Dono de fábrica de lingerie vive bem, principalmente naquele tempo, né? Que a concorrência era menor. Era bem menor. O que causou? Na realidade, eu acho que foi um conjunto de coisas. Eu acho que a política teve muito favor. O descontrole financeiro que ele tinha, porque eu acho que se você ganha um salário, hoje em dia é mais difícil isso, né? Mas se você ganha pouco e você consegue administrar, você consegue ter uma renda maior, você consegue ter uma fortuna maior, uma fortuna armazenada. Mas se você não tem controle financeiro, você pode ganhar 30 mil que não vai servir de nada. E aí teve a situação da política, que ele gastou também tudo que tinha na política. Nessa época apareceu uma lei que analfabeto não poderia ser candidato. E aí ele colocou minha mãe, só que nessa época minha mãe estava totalmente depressiva, porque minha avó tinha morrido, aí começou os problemas de família, teve esses atritos familiares, e a gente começou a perder tudo, caminhão virando, furou 8 pneus do caminhão. E aí, como eu tinha lhe falado,
anteriormente, esses pneus na época acho que custavam R$ 2.300, isso em 2004, que hoje é aproximadamente uns 10, 12 mil É, reais, por né? aí. E aí foram 8 pneus. As Topics, elas quebravam toda semana. Então, assim, foi meio que uma onda de azar que contribuiu para que tudo acontecesse, entendeu? Entendi. Aí, quando vocês foram, você tinha apenas 10 anos, seus amigos todos aqui, a ida para lá, além porque talvez você não entendia nada, só as consequências que estavam pesando sobre você. Mas e as amizades que você deixou por aqui? Como foi, assim, Na, psicologicamente, a soma de tudo isso para você? na verdade, minha mãe ainda tentava passar a mão na minha cabeça para não contar a realidade total. Porque, assim, eu fui do céu ao inferno da noite pro dia, basicamente, né? Porém, tinha, tipo assim, teve uma pessoa que eu não quero comentar assim o nome, que eu peguei e disse assim, mãe, achando que ela ainda tinha dinheiro, eu não sabia como é que tava a nossa situação. Eu sabia que tava difícil, né? Sabia que tinha dia que eu chorava por R$ 10 centavos pra comprar um pão, que naquela época o pão era 10 centavos, e não tinha. E aí eu peguei e disse assim, mãe, a senhora pode comprar tal coisa pra mim? Aí essa pessoa pegou, tava lá com a minha mãe, ela segurou nos meus dois braços e me sacudiu. Acorda que o período das vacas gordas acabou. Meu Agora Deus não do tem céu. mais isso, não. Tem que acordar pra realidade. Tua mãe não tem mais dinheiro, não. Rapaz, assim, antes a gente tinha até falado sobre a questão das dificuldades, o que não mata fortalece, né? É, esse período, ele trouxe algo de positivo para você? Eu acredito que assim, eu era muito mimado. É, eu vivia numa bolha social. Eu queria ter contato só com aqueles meus amigos que tinham dinheiro. Uhum. Não queria ter nenhum contato com pessoas que não tinham dinheiro. Então, assim, minha cabeça era totalmente manipulada. Eu era uma pessoa fútil, eu era uma pessoa mesquinha. Eu acho que eu tive que passar por isso para eu ter uma evolução. Apesar de eu ter 10 anos na época, eu acho que se eu tivesse permanecido com aquilo, eu acho que eu não teria atingido, conseguido tudo que eu tinha hoje. Eu acho que eu não teria conseguido as coisas que eu tenho hoje se eu não tivesse passado por esse sofrimento que foi sofrido. Porque assim, as pessoas. Existem dois tipos de pessoas diante de uma dificuldade. As pessoas que se vitimizam e as pessoas que elas sabem que elas são protagonistas da própria vida. As pessoas que se vitimizam, elas ficam ali, elas choram, elas vão pro fundo do poço. Tem gente até que gosta de passar esse Eu sofrimento, né? também creio que sim, viu? E tem gente que foi na minha situação que eu observei a dificuldade e disse assim, olha, se eu tô aqui nessa dificuldade, eu sei por que foi que a gente esteve aqui. Eu não quero passar por isso de novo, eu quero conseguir essa minha estabilidade financeira, eu quero crescer. E eu utilizei todas as dificuldades como trampolim para crescer. E assim, na minha trajetória, tem gente que procura algo que é bom e se especializa no que é bom. Eu, pelo contrário, eu procuro onde é que é minhas deficiências para eu poder trabalhar minhas deficiências. Porque, por exemplo, naquela época, tipo assim, quando eu era muito novo, eu era muito tímido. Muito, 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 muito tímido. Então, assim, Timidez. Tem muita gente que é tímida e ninguém sabe. Por exemplo, eu sou muito tímido. E muita gente, eu falo assim, a pessoa pula bem ali. Que história é essa? Mas sou muito. Sim, prossiga, doutor. e assim, eu era tão tímido no sentido de que se eu tivesse perdido, eu não parava para poder perguntar onde era a minha localização. Inclusive, a primeira vez que eu fui para a escola em Macapá, que era do outro lado da cidade, a minha mãe falou assim, olha, Yuri, tu tem que pegar o ônibus Universidade. O Universidade ia pro bairro que eu morava. Uhum. O Universidade e Brasil Novo ia pro outro local. Só que o ônibus que veio era aquele ônibus que a luz piscava. Sei. Então eu só vi universidade. E entrei dentro do ônibus. Quando eu vi que não entrou pra onde eu tinha entrado, eu disse assim, meu Deus, e agora? O que é que eu faço? E aí eu, como era tão tímido, eu ficava dizendo assim, eu vou contar de 1 até 10 e eu parar pra perguntar a alguém. Menina, eu contei até 50 e não perguntei a ninguém. Aí eu peguei meu telefone e eu liguei, mãe, eu tô perdido, eu saí, eu não sei o que é que eu faço. Ela, não, pega o mototáxi e vem. E aí eu sabia que eu tinha que quebrar isso pra poder chegar onde eu queria. Aí fiz teatro, fiz curso de oratória, porque eu sabia que isso era uma deficiência que eu tinha e que pra eu poder atingir os meus objetivos eu tinha que melhorar as minhas deficiências, né? Entendi. Olha, antes da gente prosseguir aqui, eu quero mandar um abraço aqui para quem está aqui nos nossos bastidores. A Rafaela Fontinelli. Ela é advogada. Isso. Também a Maurinha Nascimento também. Advogada também. Futura advogada. A futura viu? advogada. Então, são doutoras
a Maurinha Nascimento e a doutora Rafaela Fontinelli. É um prazerzão receber vocês aqui. A Maurinha nunca tinha vindo na minha casa. Fiquei feliz aqui dessa. Pois é, pronto. Pronto, a gente aproveita e faz mais uma edição aí do podcast, né? Vai vir como Vai ser show. advogada. Oh, eu vou ficar muito feliz. Doutor Yuri, a gente vai abordar vários assuntos aqui. Entre eles, a gente vai falar muito sobre o homossexualismo. Os benefícios adquiridos ao longo dos tempos, buscado com muita luta, né? E ainda suas limitações, os preconceitos que vêm limitando socialmente, né? Ainda, não somente os homossexuais, né? Mas ainda negro, ainda, sei lá, religiosos de algumas linhagens, né? Então o preconceito ele ainda prevalece em várias áreas. Mas hoje a gente vai dar prioridade aqui ao homossexualismo. É isso, doutor? Homossexualismo? Na verdade, o termo não pode ser mais falado como homossexualismo, porque assim, por muito tempo, Ele está em desuso. a homossexualidade, que seria o termo correto, ela era entendida como uma doença mental. Era entendido que os homossexuais tinham algum problema mental que precisava de um tratamento e por isso era utilizado homossexualismo. E esse termo ismo é utilizado como se fosse uma patologia, como uma doença. E aí hoje é entendido que as pessoas elas não estão deficientes, elas não, também a palavra, por exemplo, opção sexual, não tem essa possibilidade. O termo correto seria orientação sexual, que as pessoas elas nascem com isso, já foi identificado cientificamente que as pessoas elas nascem com os interesses. Sei, a doutora Ana Beatriz Barbosa, ela falou que por muito tempo ainda aconteceu do pessoal levar pessoas que tinham tendência ao homossexualismo, né? Repetindo até aqui o termo que não deve nem ser usado, mas na época era o que era a forma que era usado, né? Isso. Para que ela curasse. Só que depois ela tipo assim, ela nesse mesmo contexto, ela falou que não é possível porque a pessoa já traz quando nasce, né? Basicamente é feito isso quando nasce, né? Porque existe o homossexual, o heterossexual e o bissexual. O bissexual é a pessoa que ela tem atração sexual tanto pelo sexo oposto a ela, quanto pelo mesmo sexo dela. Tipo, eu sou homossexual, eu sou homem, cis, e me sinto atraído por outros homens, né? E não apenas por homem, né? Porque quando você fala homossexual ou heterossexual, você não trata a visualização do órgão genital. Você trata a visualização da estrutura corporal. Se a estrutura corporal, se as vestimentas são igual ao meu padrão que eu me sinto atraído, a pessoa pode ter uma vagina e eu irei me sentir atraído por ela. E aí a gente vem até pela uma situação de um preconceito que também existe, de que os caras que se relacionam com mulheres trans, eles são homossexuais. E não. Porque ele está se sentindo atraído pela estrutura feminina, pela feminilidade. A partir do momento que ele se sente atraído por essa estrutura feminina, ele continua sendo heterossexual. Porque ele vai sentir atração por ela, vai sentir atração por uma mulher cis e por uma mulher trans, porque ele se sente atraído pela estrutura. Só que devido ao preconceito, ele fica com aquele sentimento reprimido. Entendi. Então, se uma pessoa sente atração, um homem hétero, assim, aparentemente hétero, digamos que de início, ele se interessou pela Tiffany, por exemplo, ele não deixa de ser hétero porque se interessou por uma pessoa do mesmo sexo, por causa que Na verdade, ele não deixa de ser, porque ali, quando está em jogo, não se trata o órgão genital, mas sim a estrutura corporal. Mas se ele se interessar por uma mulher com a Tami, o Tami, né? No caso. Aí, se ele se interessa, no caso, por um homem trans, que é uma pessoa que tem estrutura masculina, mesmo tendo uma vagina, ele está se interessando por uma estrutura masculina. Então, ele pode, talvez, ser considerado como homossexual ou bissexual. Doutor, você me disse há pouco que você é homossexual. Para sua família, foi muito difícil para que eles aceitassem? Na verdade, foi. Baque, né? Hoje em dia, nós estamos muito bem com relação a esse tema.
Mas eu entendo a situação deles, eu entendo as pessoas que têm preconceito, mas é justamente porque elas têm uma expectativa criada pela sociedade. Ou seja, eu tive um filho homem, a sociedade impõe que ele tem que jogar, tem que brincar de bola, tem que ser raparigueiro, ele tem que ser dessa forma, tem que ser daquela forma. A sociedade impõe essa situação. Então, quando você quebra a expectativa, pode ser expectativa de qualquer coisa. Quando você quebra a expectativa, aquilo para você é totalmente complicado. Só que na situação da sexualidade, é muito mais complicado porque não envolve só apenas a expectativa. Envolve o preconceito de outras pessoas. Então, tipo assim, você fica com medo do seu filho ser espancado a qualquer momento. Você envolve como é que sua família vai agir diante dessa situação. Seu pai, seus irmãos. Então, gira muito mais coisas envolvendo isso, né? E tudo isso é questionado. Quando eles resolveram aceitar, os seus familiares, seus pais, mais precisamente, aconteceu algum fato, alguma coisa assim que eles associaram a isso? Tipo, algum caso com algum homossexual, sei lá, que repercutiu, aí eles ficaram com medo de te perder, ou aconteceu algum fato assim? Basicamente o que foi que aconteceu? Nessa época, eu meio que fui tirado do armário. Não foi porque eu realmente quis sair do armário. Tirar a força. Nessa época eu tinha voltado pro Ceará, tava residindo aqui. Só que eu basicamente já sabia o que é que eu queria, porque assim, o meu conflito interno, ele foi aos 13 anos de idade. Então, eu também, do mesmo jeito que meus pais também tinham isso, eu também tinha. Eu dizia assim, eu sinto atração por homem, mas eu não quero ser gay. Eu tinha muito preconceito com gay na época. Eu tinha tanto preconceito de gay que se, por exemplo, algum gay afeminado chegasse perto de mim, eu saía de perto. E essa discrepância de ideia, você já passando... Porque a adolescência, ela já te confunde muito. Mesmo que você venha num momento assim, que a família esteja equilibrada, o financeiro esteja equilibrado, a gente ainda vê o pessoal até chama aborrecência, coisa assim. Agora você imagina, você adolescente, com 13 anos, sentindo uma coisa que não era o que você queria e ainda sem se entender e já trazia ainda o problema financeiro. Foi muito pesado, né? Foi muito complicado. E assim, o complicado nessa situação, porque assim, como eu vivia numa bolha e eu não queria me aproximar de pessoas gays, né, de homossexuais, e eu não poderia contar pra minha família, então a primeira vez que eu me apaixonei por um homem, eu não sabia como agir. Então, tipo assim, eu disse assim, meu Deus, pra quem é que eu vou falar? Será se isso é certo? Será se isso é errado? Como é que isso tá funcionando? Na sua cabeça fica um turbilhão, porque assim, você sempre foi direcionado pra isso. Nesse momento... Você tinha raiva, e aí eu consegui arranjar um amigo nessa época, a gente começou a conversar, a gente começou a ter amizade, começou a sair, Ele era tudo. gay? Também. E aí a gente meio que foi se conhecendo junto, né? Aí depois disso eu fui encaminhado pra cá, pro Ceará. Passei um período aqui e minha mãe queria que eu fosse visitar ela lá. E aí, quando eu fui visitar, as pessoas da cidade dela já sabiam que eu era gay. Minha mãe já sabia da situação dos boatos. E aí, eu tive que entrar pra dentro do armário de novo. Assim, tive que me camuflar novamente. Se retraiu. Só que pra que eu pudesse me camuflar, me retrair, eu não poderia ter contato com ninguém que me conhecia. Então, assim, todos os amigos que eu tinha feito nessa cidade, eu tive que abandonar, eu tive que sair, eu tive que me esconder. Porque eu não poderia dizer assim, não, eu estando aqui, eu não vou poder sair, aqui é uma ilha, eu não posso ir pra nenhum lugar. Se meu pai souber, vai me expulsar, vai fazer alguma coisa, eu vou correr pra onde? E aí, eu tava tão reprimido que eu chorava todo dia pra vir embora. Porque eu tava sendo a pessoa que eu não era. Tava sendo reprimido, né? E aí, perante dessa situação, o que foi que aconteceu? A minha mãe viu que eu tava chorando, tava sofrendo, que ela queria que eu ficasse lá. E eu não queria ficar lá, porque eu tava totalmente reprimido. Aí ela pediu pra eu poder fazer a sobrancelha lá numa mulher, que era até uma professora que era amiga dela. E aí fui na saída desse que eu fiz a sobrancelha com o sobrinho dela, ela me parou e começou a jogar um bocado de coisa. Olha, sua mãe sabe que você é gay e tal, ela vai te apoiar, ela vai te aceitar, ela vai fazer isso, ela vai fazer aquilo. Ela só quer ouvir da sua boca, você tem que falar pra ela. E aí no meio da situação, do jeito que eu já tava fragilizado, eu comecei a chorar. Quando eu cheguei em casa, na loja que minha mãe tinha, cheguei com o olho inchado de chorar. Ela perguntou o que é, nada. Com meia hora, a mulher chegou, essa professora. Cadê você contou pra sua mãe? Aí eu não contei. Aí ela disse assim, pois tá bom. Eu disse assim, eu vou contar só depois.
Aí ela chamou minha mãe no canto e contou. Quando a minha mãe chegou, ela foi logo me batendo. Passa pra casa, vagabunda. E aí lá, eu achei que meu pai também ia me bater, achei que ia ter toda a situação, só que a situação do meu pai foi mais relax, digamos, né? Pelo menos no primeiro No momento. primeiro momento. Só que aí depois ele foi influenciado por ela. E eu até entendo o lado dela, porque tinha a situação que da família dela não tinha nenhum gay, na família do meu pai não tinha nenhum gay, não tinha nada disso. De onde foi que surgiu isso? Como é que seria essa situação? Como é que seria o baque pro pai dela? Pra toda a família? Como é que ia repassar essa informação? E aí o que foi que aconteceu? Quando foi à noite, eu passei o dia chorando, à noite eles me chamaram pra sair. Eu achei que tava tudo normal. E aí quando foi lá, depois que meu pai foi feita a cabeça, ele pegou e falou, olha, é o seguinte, e ele sabia que o que eu gostava mais era de estudar, né? Eu sempre gostei de estudar. Ele dizia assim, olha, eu vou te mandar pro Ceará de novo, e se daqui a 1 ano tu quiser ser gay, eu vou te tirar de lá, tu não vai mais estudar e tu vai só trabalhar. E aí, se depois disso, tu ainda quiser ser gay, depois de 1 ano trabalhando, eu vou te expulsar de casa, com a mão na frente e outra atrás. Ele, nesse momento aí, seu pai tava vendo como opção, né? Opção Era como sexual. se fosse a minha opção. É. E aí eu vim, entrei na igreja, tentei me relacionar com mulher. E assim foi a pior fase da minha vida com relação... Nem todo o sofrimento dela pela situação do dinheiro foi tão sofrido quanto a situação de me reprimir, né? Eu imagino. Nessa situação, o que foi que aconteceu? Quando foi no Natal do ano seguinte, eu liguei pra ela e disse assim, olha, é o seguinte, se você quiser vir me matar, você pode vir me matar, eu tô aqui esperando. Porque eu prefiro morrer do que viver essa vida. Eu não quero viver essa vida. Aí nesse período ela também chorou e tal. Aí não falou mais comigo por um período. E aí depois retornou e aí ficou de boa, ficou ok. Entendeu, né? É assim, eu acredito que tenha muitos casos de depressão. O que você acha relacionado a isso aí? Porque se a gente analisar, doutor, eu acho que até suicídio tem. Porque alguns casos, a pessoa sem se entender, é um sofrimento muito grande. E ainda, muitas das vezes, quase sempre, eu acredito que o início não tem apoio da família. É muito difícil uma família. Precisa que a família seja muito esclarecida para prestar apoio logo no começo, que eu acredito que seja a parte mais difícil, né? É totalmente complicado quando você não tem apoio, que você tem que procurar apoio na rua, né? Aí corre o risco de ter um apoio errado, né? Doutor, você é uma pessoa muito resolvida. Quando você se interessou por direito, foi pensando em cuidar de você mesmo, partindo do pressuposto de que iria enfrentar várias situações de preconceito, que eu acredito que você deve ter enfrentado um bocado, né? Bocado. Começou logo em casa, né? Isso. Na verdade, uma coisa que eu tinha na minha cabeça é que eu precisava ganhar dinheiro. Então eu queria algo que me desse dinheiro e eu sabia que o estudo ele poderia me levar em algum local. Só que desde muito cedo eu tinha na minha cabeça que para que eu pudesse me tornar autoridade na minha cidade, eu pudesse trabalhar com isso, eu tinha que me destacar mais que qualquer pessoa. Porque o preconceito ele realmente existe. E aí para um cara hétero, ele só basta estar formado, que é como se ele fosse já a pessoa mais inteligente da área, né? Quando na verdade a gente não sabe que não é. Para as mulheres já é um pouco mais complicado, né? Tem a situação do preconceito, principalmente na área que eu atuo, que é na área criminal. Já tem um preconceito por mulher. Inclusive, você tinha relatado uma vez que uma pessoa disse, não confio em advogada mulher. Eu já ouvi isso aí. E assim, com relação a isso, é um preconceito que tem com relação à mulher. E eu sabia que para que eu pudesse me destacar, eu tinha que ser muito melhor do que qualquer pessoa. Porque eu tinha que me destacar na minha profissão, eu tinha que me destacar pelo que eu era, pelo que eu tinha de conhecimento, pelo que eu poderia agregar de valor naquela situação, pelo que eu poderia dar de valor para aquela família. Eu entendi sempre que teria que ser dessa forma. Então, assim, eu sabia que eu tinha que me destacar. Então, eu queria ir para uma área que desse para me destacar. E eu entendo que o direito meu que me escolheu, porque no começo, quando eu terminei o ensino médio, eu pensei em fazer direito, engenharia civil e medicina. Nada a ver com a coisa, porque eu queria o dinheiro. Eu queria algo que me desse um retorno financeiro. E aí eu tive que começar a selecionar, porque eu tinha que escolher algo para me poder fazer. E aí, através disso, eu selecionei. Disse que não queria medicina porque eu não gostava de injeção, não gostava de sangue. E aí eu lembro que um ponto crucial foi quando meu avô, que lá na parede da casa do meu avô, era aquelas paredes que tinham uns caroços.
que é umas pinturas que eles Tipo fazem. grafiado, né? E aí ele caiu e bateu a cabeça, aí arrancou o couro da cabeça dele. E aí começou a sair sangue, no lugar de eu ajudar ele, eu tive que ser socorrido, porque eu comecei a minha pressão baixou e eu queria desmaiar. Ei, mas isso aí não tem nada a ver com homossexualismo, não. Que o Carlinhos Arruda, ele assistia um parto cesariano na televisão, ele passou mal, viu? Um amigo meu. E aí a partir daí eu disse assim, não quero medicina. Né? Aí, com relação à engenharia civil, eu peguei, tinha uns cálculos, tinha umas matérias de matemática que não tinha nada a ver, que eu não conseguia entender aquilo, e daí eu fui pro direito, só que no direito eu realmente me reconheci, e vi que a partir daquela situação eu poderia me profissionalizar e poderia trazer uma autoridade para o meu pai, que tipo assim, onde ele foi humilhado eu poderia exaltá-lo, eu poderia trazer ele de volta para a cidade dele, que era o sonho dele voltar para a cidade dele, eu poderia dar uma estrutura para minha família, eu poderia organizar a minha vida e eu poderia ganhar uma autoridade. Não ia ser o Yuri viadinho, ia ser o Yuri advogado, Yuri. O doutor Yuri. Certo. Doutor, mas a gente falou sobre a dificuldade financeira, a trajetória da faculdade. Como é que estava a situação, o financeiro nesse período? Foi muito difícil para você? O que faltou? Foi complicado? Na verdade, o que acontece? Quando eu iniciei a faculdade, antes de começar a faculdade, a minha família ela tinha meio que falido. Pela terceira vez. Aí quer dizer que teve várias etapas, né? Teve essa falência dos 10 anos, teve uma falência quando eu tava lá e teve uma falência em 2012. Rapaz, não dava tempo nem se acostumar com a melhora. E aí depois que veio pra cá, a gente ganhou a herança, meu pai foi pra Porto Velho, aconteceu umas coisas, a gente faliu de novo. Rapaz. Então assim, foram diversos trechos de falência que tem, né? E aí, nesse período, minha mãe tava com 5 lojas, ela decidiu vir pra campanha do meu tio, que era o Raimundo Alemão, acho que vocês lembram, em 2012, que teve a campanha que ele até perdeu. E aí minha mãe veio e passou 6 meses, né? Falar nisso, hoje mesmo eu entrei em contato com o João Crisóstomo para entrar em contato com o Raimundo Alemão para trazer, quando ele tiver uma oportunidade de vir à Frecheirinha, a gente bater um papo aqui no podcast. E aí, nesse período, o que foi que aconteceu? Meu irmão de criação, tipo assim, não tem no registro, né? Meu irmão de criação ficou lá, e aí ele conheceu a mulher errada, e essa mulher errada sugou tudo que ele tinha. Então, tipo assim, ele começou a gastar dinheiro à torta e à direita, ele ia pra festa de domingo a domingo, ele comprava o freezer da festa. Esse freezer aqui da festa é só meu e pra esse pessoal que tá aqui comigo. Meu Deus do céu. Tinha vídeo dele fazendo canudo com nota de R$100 pra poder tomar. Então, tipo assim, esbanjou o dinheiro. Então, em 6 meses, esse período que aí tinha com relação às mercadorias, a gente faliu de novo. Então, assim, eu entrei na faculdade, a gente iniciou pagando, só que quando chegou no segundo semestre da minha faculdade, a minha mãe não tinha mais dinheiro. Ela disse assim, Yuri, ou tu consegue o FIES ou tu vai ter que trancar a faculdade. Meu Deus do céu, penso no... Aí já foi um baque de novo, porque eu já tava gostando do direito, né? E aí eu lembro que eu passei acho que uns 6 dias acordado direto, atualizando o site do FIES pra ver se eu conseguia. E aí quando eu consegui, eu nem acreditei. Olha aí. E aí durante o período da faculdade a gente teve uma loja, estruturou essa loja, só que aí foi falindo e voltava e falia. Só que o dinheiro da loja só dava pra sustentar. Eu lembro que durante o período da faculdade eu tinha que fazer marmita de ovo pra poder levar pra faculdade, que às vezes não tinha carne pra eu poder levar. Sei. Porque eu também não tinha dinheiro pra poder pagar, porque o dinheiro era pra poder sustentar a casa. Então assim, pra poder levar pra faculdade todo dia 5, 10 reais pra poder lanchar, eu não tinha essa condição. Eu lembro que na parte final da faculdade, que foi quando eu morei em Sobral, foi onde eu me vi nas amarelas, né? Que minha mãe tava depressiva, totalmente depressiva nesse período. Meu pai tava em Porto Velho morando dentro de um carro. Meu Deus. Porque ele não tava mais morando numa casa, porque ele teve ainda um assalto que teve lá, amarraram ele, e aí ele perdeu também as condições, tava morando dentro de um carro. E aí eu lembro que eu estava lá, só que eu ganhava R$1.000 na época, acho que era em 2017, que eu ganhava R$1.000. Desses R$1.000 eu tinha que mandar R$300 pra minha mãe, pra poder ajudar em casa. Eu lembro que eu tinha que pagar transporte todo dia pro Massapé, porque eu tava morando em Sobral, e aí eu tinha que ir pro Massapé e voltar todo dia. Além disso, eu tinha que pagar transporte pra poder ir pra faculdade.
tinha que comprar comida, ou seja, quando chegava no final do mês eu não tinha nada de comida. Ou eu pedia comida pros meus colegas para quando entrasse o dinheiro de novo, eu colocasse de volta, né, o que eles tinham me dado. E durante esse período eu tive uma ajuda muito grande de um colega, que hoje ele tá em São Paulo, graças a Deus a vida dele andou muito pra frente, que é o maquiador Danilo Lee, que quando chegava final do mês, ele sabia que eu tava totalmente apertado, né? Ele disse assim, Yuri, bora comigo lá comprar, fazer o supermercado, que aí eu te dou umas coisas. Aí ele me dava ovo, me dava macarrão, me dava sardinha. E assim eu fui desenrolando, né? Só que aí depois que eu terminei a faculdade, que eu perdi esse dinheiro do estágio, aí ficou só o dinheiro da minha mãe em casa pra poder sustentar a mim, a minha irmã, a ela, mandar talvez alguma coisa pro meu pai. E aí pra mim foi totalmente complicado esse período que eu passei, esses 6 meses que eu passei em casa, né? Doutor, como é ser advogado homossexual no seu campo de atuação? Que é no criminal, né? Isso, no criminal. É o ramo que tem o maior número de preconceito. Onde não deveria ter, tem. Porque assim, basicamente, o advogado, ele é criminalizado. Porque ele é confundido com um réu. Então, qualquer coisa que eles podem utilizar para te atingir, eles vão utilizar. Só que uma forma de reduzir esse preconceito é através do conhecimento. E eu sabia que eu tinha que fazer através do conhecimento. Todas as vezes que, pelo menos inicialmente, que eu era mais afeminado, que eu tive que me masculinizar um pouco, eu tinha que vestir um personagem para poder chegar. Mas no começo, quando eu era mais afeminado, que eu chegava nesses locais, eu sempre via um sorrisinho de canto, eu sempre via uma piadinha, não falava diretamente comigo. E aí eu sabia o que é que eu tinha que fazer. E aí a partir disso, quando eu comecei a me impor, quando eles viram que eu tinha conhecimento, como eles sabiam o que é que eu tinha que fazer, quando eu sempre fui regular com relação ao meu trabalho, e aí hoje em dia eles me respeitam completamente. Então assim, os locais que eu já frequento, que são as delegacias que eu já frequento, eu sou respeitado. Eu sou respeitado pelos policiais que já trabalharam comigo, mesmo estando no local contrário. Sou respeitado pelos meus clientes, eu sou respeitado por isso, mas foi através do conhecimento e de ter uma postura total. O pessoal fala com relação à situação de ser feminino, de ser gasguito, de ser essa situação. O que acontece? Eu acho que se você quer ser dessa forma, não tratando com a situação de preconceito, mas se você quer ser dessa forma, seja fora do seu ambiente de trabalho. Porque a partir do momento em que você, não somente for homossexual, mas qualquer pessoa que é muito barraqueiro, que é muito alvoroçado, se você é dessa forma dentro do seu espaço de trabalho, você perde sua credibilidade total. Não tô trazendo só para os homossexuais. Então, para mim, eu sabia que eu tinha que me masculinizar. Eu tinha que criar um personagem. Se eu queria me... Foi dessa forma que você lidou com o preconceito. Isso, dessa forma. E aí foi muito difícil para tomar sei lá, esse novo modo de se apresentar, assim, foi muito complicado. Porque eu acredito que é igual, sei lá, a pessoa mudar o sorriso, ou mudar o andado, eu acho que é mais ou menos por aí, né? Foi complicado no começo, só que na terapia, tá, que eu também faço terapia, eu descobri que eu tinha o Yuri personagem e o Yuri normal. O Yuri... E assim, quando eu botava a roupa social, parecia que eu me transformava. Era uma outra pessoa, eu tinha uma postura diferente, eu falava diferente. Inclusive, eu queria trazer isso pro Yuri Pessoa, que eu não trazia. Porque o Yuri Pessoa era uma pessoa totalmente vergonhosa, tinha vergonha de falar. Era uma pessoa que tinha uma autoestima baixa, era uma pessoa que tinha vergonha de se comunicar, tinha vergonha de aparecer, enquanto o Yuri profissional, ele era uma pessoa diferente. Eu tive que criar esse personagem para poder agir. Entendi. O que mais te motiva hoje, doutor, para você continuar trabalhando como advogado? Eu acredito que na situação que eu tô, inclusive eu até lancei a mentoria pensando nisso, é que através do meu trabalho eu consegui mudar muitas vidas. Eu consegui tirar muitas injustiças que já foram aplicadas, né? Porque nem sempre o que tem no processo é a realidade. E eu consegui trazer isso, eu consegui trazer o sorriso de novo para uma filha, para um filho, para uma mãe, para um irmão. E eu acho que isso me motiva. Quando eu consigo fazer isso, quando eu consigo ajudar pessoas, quando eu consigo trazer essa situação... Isso é nem pela situação do dinheiro em si. O dinheiro em si ele é como consequência.
Mas a situação de ajudar outras pessoas, isso é o que me move. Inclusive, eu não tenho uma religião específica, mas como a minha intenção, como meu lema é ajudar pessoas, o dinheiro que eu recebo, eu sempre tiro 10% do que eu recebo para poder metade ajudar as igrejas carentes, igrejas que não têm condição, para poder repassar a palavra de Deus, porque eu acho que Deus, pelo menos para mim, eu sei que tem gente que não acredita, mas Deus na minha vida foi de total importância para poder chegar onde eu cheguei. E metade daquele dinheiro eu faço cestas básicas, né? Eu peço para minha mãe comprar cestas básicas para poder fazer essa distribuição. Atitude bonita, viu? Ação bonita. Doutor, como você acha que a legislação poderia apoiar melhor a comunidade LGBTQIA+. Porque assim, a gente vê que ainda existe uma carência de direitos, ou pelo menos de apoio social ainda. O que poderia ser feito, né, para melhorar mais a comunidade LGBTQIA+. Assim, eu acredito que a gente já tem proteção demais no Código Penal, nas leis. Eu acredito que a gente tem proteção demais. Só que essa proteção ela não é aplicada de forma correta. Inclusive, os homossexuais, na maioria das vezes, dependendo da condição financeira, porque quanto mais pobre ele for, mais ele é levado de chacota. Então, quando ele procura uma delegacia para poder prestar, a pessoa manda ele para casa. Vai para casa. Vai fazer isso. Mas previsão na lei de proteção já tem essa previsão na lei de proteção. O problema é a forma que as pessoas elas agem. O problema é o preconceito que existe por trás. Então eu acho que uma forma de fazer essa proteção era ter uma punição maior para quem não quer aplicar a lei da forma correta para essas pessoas, né? Por exemplo, não com relação aos homossexuais. Tem a Lei Maria da Penha, ok? Que ela traz proteção para a mulher. E aí o pessoal pergunta... e a proteção para o homem não tem? Tem. Só não tem uma previsão, uma lei específica para o homem. Mas se o cara ele é agredido, ele pode ir na delegacia registrar um boletim por lesão corporal. Se o cara é xingado, ele pode ir na delegacia registrar um boletim de ocorrência por difamação, por injúria, por calúnia. Se por acaso a mulher, ela pega o dinheiro dele, ela gasta, ela faz isso, tem uma previsão, tem um artigo específico para isso. O problema é porque as pessoas não têm esse conhecimento e elas acham que a mulher tá sendo protegida então demais. O homem é machista. Por exemplo, eu mesmo, se eu levasse uma surra de uma mulher, eu não tinha coragem de ir lá, não. Eu acho que a mulher... Não que eu seja machista, mas eu não ia, não. Eu ia era nada. E, doutor, hoje quais são as principais demandas e direitos da população LGBT no Brasil? As principais. As principais que eles estão querendo colocar, assim, tem coisas negativas que tem contra a comunidade e tem coisas positivas, né? Com relação às situações positivas, o nome social, que as pessoas elas podem colocar na identidade o nome social que elas querem, que seria o nome social. Ela nasceu com o nome de batismo, porém ela se identifica atualmente com outro nome, né? Por exemplo, a Tiffany, se ela tiver interesse, eu não sei se ela já mudou de nome, ela pode mudar. A Ana Vitória, acho que, se eu não me engano, ela conseguiu fazer a mudança de nome. Tem essa facilidade da mudança de nome. Com relação ao Antigamente precisava ajuizar, né? Isso. Teve a situação que foi favorecido o casamento homossexual, só que foi retirado. Eles estão querendo botar um projeto de lei para poder fazer a retirada. Mas até então é possível fazer isso. Aí tem que ver se isso é constitucional ou não. Porque não é porque uma lei é aprovada que ela, basicamente, ela entra em vigência. Porque se for inconstitucional, porque a gente tem o princípio da isonomia, né? E tem o princípio da igualdade, no qual todos têm direito, tem que ter direitos iguais. Por que heterossexuais têm direito a se casar e os homossexuais não? Você concorda com o casamento homossexual? Eu concordo. Porque assim, o casamento... Porque assim, querendo ou não, ele poderia estar na mesma casa que o outro. Isso já configuraria um casamento, uma união estável. Porém, um casamento, ele vai fazer a regulamentação de quê? Ele vai fazer uma regulamentação com relação aos bens. O casamento, ele é voltado mais para a divisão de bens, para a regulamentação de bens, para essa situação. Então, no caso aí, você acredita que... não sabe se tem base constitucional, mas você acredita que seria importante. Seria uma oportunidade. Com né? relação à constitucionalidade, está baseado no princípio da igualdade. Né? Com base no princípio da igualdade, que diz que todos têm que ser igual perante a lei. Não tem que ter distinção. Porque assim, existe o casamento da igreja e existe o casamento civil. O casamento da igreja, para a legislação, não serve de nada. O que serve é o casamento civil.
Por quê? Porque aquele casamento civil ele vai fazer a regulamentação dos bens. Então, se eles autorizarem um casamento, Yuri, eles não autorizaram um casamento. Mas vai ter a união estável que vai ser estipulada da mesma forma, porque tem que ter uma divisão de bens. Eles construíram coisas juntos. Como é que vai ficar essa divisão de bens? Doutor, só por curiosidade, os casamentos gays, que é os casamentos homoafetivos, né? Que você tem visto, tem dado certo? Na realidade, assim como os casamentos heterossexuais, tem casamentos que dão certo e tem casamentos que não dão certo. Eu conheço já casais de homossexuais que eles estão cerca de uns 20 anos, né? Da mesma forma que tem casamentos heterossexuais que estão por um longo período. Porém... O do Ronaldinho durou 3 meses. Da Britney, acho que durou 24 horas, 48 mas horas. não deu a lua de mel, meia lua de mel. Então é assim, eu acredito que é mais pela situação da convivência. Mas eu também acho que as pessoas, elas banalizaram o casamento. Elas casam sem ter intenção de casar, sem observar. E eu acho que uma coisa que tem que ser observada também dentro do casamento é a parte financeira. Porque muitos casamentos eles acabam pelas condições financeiras. Na minha visão, a que eu tenho é com relação a isso. Porque assim, hoje em dia, tudo que você constrói, qualquer sonho que você tem, precisa de dinheiro. Para construir uma casa, para comprar comida, para comprar um carro, para fazer uma viagem, para comprar uma roupa, tudo envolve dinheiro. O dinheiro não traz felicidade, né, mas ajuda. Então, assim, Até pra namorar, hoje precisa ter dinheiro. O cara, tu vai pagar a namorada? Não, mas pega uma namorada e vá sair, não comprar nada pra ela. Ela só vai uma vez. Então, assim, vai mais nada. Eu acredito que muito se trata também sobre o dinheiro e sobre a situação da infidelidade. Eu acho que muito se resume a essa situação. Então, eu acredito que assim como casamentos heterossexuais têm possibilidade de dar certo, como não, casamentos homossexuais têm possibilidade de dar certo ou não. Doutor, tem alguma lei direcionada para o LGBTQIA+, que você considera ter sido mal elaborada? Somente, eu acredito ficou em que aberto, na hora de você agir como advogado, fica aquele impasse, você não sabe exatamente. Não, com relação a isso, não. Eu acredito que só essas leis que estão querendo fazer sem embasamento, como, por exemplo, queriam fazer o projeto da cura gay, queriam fazer o projeto para poder retirar os casamentos homossexuais. Eu acredito que esses aí, que são baseados em religião, e eu acredito que o Estado é laico, que cada um tem sua religião diferente, que isso não pode ser baseado em uma única religião, que não devem persistir esses projetos. Doutor, o direito do banheiro, do uso do banheiro, você conhece essa lei? Já existe? Ela já existe? Não tem uma lei específica, a gente tem julgado sobre isso. Mas deixa eu lhe perguntar. Tem alguns casos de pessoa querendo entrar em banheiro porque se diz ser mulher, se sente mulher, então quer entrar no banheiro enquanto se fala de número. Por exemplo, não, o cara quer entrar no banheiro das mulheres, não citou quem é ainda. Não, tudo bem, eu acho bacana e tal, tá tudo certo. Agora, doutor, eu vou lhe perguntar. Se sua mãe estiver no banheiro e de repente chegar um cara todo shapeado, aquele estilo de shape testosterona mesmo, com roupa socialmente masculina, uma barba legal, e ele disser, eu me sinto mulher, eu vou entrar no banheiro. E tipo assim, como você se sentiria a presenciar um fato como esse? Bom, como é que funciona essa situação do banheiro feminino? Muita gente acha que pode ser qualquer pessoa, por se sentir mulher tem que entrar. Mas não, ele tem que ter uma estrutura... Então não é. Ele tem que ter uma estrutura feminina, ele tem que aparentar ser mulher. O porquê que isso é colocado? Por que essas decisões elas foram estipuladas? Porque assim, a partir do momento em que você tem uma pessoa que tem uma estrutura feminina, tem um corpo todo feminino, se essa pessoa, né, ela for para um banheiro masculino, eu acredito que o preconceito que ela vai sofrer lá dentro vai ser muito maior. Porque ela vai poder ser agredida. Os homens não vão se sentir confortáveis porque na maioria dos banheiros são mictórios. Ou então quando você entra no bar, que é aquele muro mais alto que você faz. Uma que calha, fica do uma lado calhazinha, do outro. né?
Então, assim, nessa situação, eu acredito que as mulheres trans sofreriam muito mais preconceito. Não é porque você se sente mulher que você tem que ir pro banheiro feminino. É somente as pessoas que têm estrutura feminina. Até porque quando vai lá, eu acredito da seguinte forma. No banheiro das mulheres, eles são todos formados por cabine. Inclusive, essa foi a fundamentação utilizada pelos ministros para poder decidir. E aí, então, o contato que eles vão ter é com relação ao espelho, a pia. Mas todo o restante é feito dentro de uma Parte cabine. lá mais íntima não vai, né? Então, assim, não vai ter nenhum contato. Da mesma forma que fosse fazer essa proibição, era para poder proibir as lésbicas de entrarem no banheiro femininos. Por que não é proibido? Então, nessa situação, o banheiro feminino ele é todo feito por cabines, enquanto a maioria dos banheiros masculinos é feito por mictórios. Então, assim, imagina você como um homem heterossexual, você tá lá no banheiro e tem uma mulher do seu lado, de salto alto, de peito, de bunda, com a cintura fina, mijando do seu lado. Você iria se sentir constrangido? É meio complicado, viu? Então, é basicamente essa situação da proteção dela, porque assim tem mais facilidade dela sofrer um preconceito no banheiro masculino do que acontecer qualquer coisa no banheiro feminino. Doutor, não tem alguém se aproveitando dessa situação, será? E por falta de informação, e entrando em banheiro feminino dizendo se sentir mulher, e olhe lá se a pessoa for ao menos gay. Talvez, de repente, até... Na verdade, eu acredito que, pelo menos eu não vi uma situação como essa, não vi. Eu vi um caso de uma universidade, não sei se era Brasília, que tinha uma mulher, só que ela tinha muita barba, não é? Só que aí o problema... Ela era biologicamente mulher, essa daí? Não, ela era uma mulher trans. É uma mulher trans. Só que o problema dela ia muito além daquilo. Tipo assim, teve uma comoção na faculdade. Como é que pode? Tem barba e vai entrar no banheiro feminino. E aí, nessa situação, foi pesquisar ela tinha problemas hormonais e ela tinha muita alergia a gilete, a qualquer coisa que fizesse depilação. Então, ela não conseguia se depilar. E aí isso era uma situação diferente, porque ela tinha barba por causa de um problema que ela tinha. Tanto problema hormonal quanto o problema da alergia com relação à gilete, que no caso dela nascia feridas mesmo, né? E aí com isso foi decidido para que ela pudesse ir. Mas só entra no banheiro feminino se tiver estrutura. Inclusive os próprios seguranças, eles proíbem até as mulheres que têm estrutura feminina quanto mais masculina. Num certo estabelecimento comercial, aqui mesmo em Frecheirinha, eu já ouvi falar de um caso de uma pessoa todo aparentemente assim, socialmente vestido como homem e tal, queria entrar no banheiro da mulher dizendo, e aí teve aquele tipo, o próprio, não sei se foi o marido da mulher ou foi o pai, foi lá e disse, não, você não entra não, eu entro porque eu me sinto mulher. Aí o rapaz disse, ó, eu não vou permitir, eu vou lhe denunciar. Ele, pô, me denuncie, você vai me denunciar, mas você não entra. Denunciar... Nessa situação aí, se ele fosse denunciar, a denúncia não ia dar em nada, sabe por quê? Porque se ele se sente como mulher, ele teria que começar a tomar hormônio feminino, ele teria que começar a utilizar roupas femininas, ele teria que começar a deixar o cabelo crescer, ele teria que ficar fisicamente parecido com a mulher. Porque a situação da lei, ela é proteção a isso. Inclusive, a Lei Maria da Penha, atualmente, ela autoriza a aplicação da Lei Maria da Penha às mulheres trans. No caso, se tem um relacionamento em que uma mulher trans e tem um cara heterossexual, né? Que no caso, o cara que se relaciona com mulher trans, ele é heterossexual. Tiver uma briga, ela pode se resguardar através da Lei Maria da Penha, porque a lei resguarda isso a ela. E através dessa forma analógica, foi autorizado também o banheiro. Entendi. E no caso de uma mulher trans brigando com uma mulher biológica, né? Uma mulher cis, né? Aí quem se enquadra aí na Maria da Penha? Na verdade... Pra se enquadrar na Lei Maria da Penha, tem que ter uma relação doméstica. Né? Se por acaso você, como homem, agride uma mulher que você não tem vínculo de amizade, você não tem vínculo de nada, no meio da rua, você não pode responder por Maria da Penha. Você vai responder por lesão corporal. Porque para responder por Maria da Penha, é necessário nessa situação você agrediu a sua mulher ou a sua filha, ou alguma amiga que frequenta a sua casa, porque tem que ter um parentesco de afinidade ou consanguíneo, tem que ser de sangue ou por afinidade. Doutor, já que nós entramos nesse assunto, e se não for por a condição de mulher? Por exemplo, digamos que eu tenho uma filha com outra mulher, aí a minha mulher está tentando
matar a minha filha que eu tenho com outra mulher, por exemplo, que Deus nos livre, né? Aí eu vou lá e faço alguma coisa com ela. Nesse caso, se enquadra como Maria da Penha por o fato de eu ter um vínculo familiar com ela? É para se enquadrar no artigo 9º da Maria da Penha, porque vocês tinham um Porque eu vínculo. não enfrentei ela na condição de mulher, eu enfrentei uma defesa mas de não terceiro, né? não entra no parágrafo 13, porque assim, o 129, que é o código, que é do Código Penal, que trata sobre lesão corporal, o artigo 9º fala sobre o vínculo familiar. Você tem um vínculo familiar com ela. Então esse vínculo familiar aqui, ele se enquadra. Porém, o parágrafo 13, que seria a lesão corporal análoga ao feminicídio, não se enquadraria. O que seria o feminicídio para a gente poder entender? O feminicídio é quando um cara mata uma mulher por entender que ela é inferior, por entender que ela é um objeto. Por exemplo, o homem mata a mulher porque ela não fez o almoço. O homem mata a mulher porque ela não banhou a criança. O homem mata a mulher porque ela traiu ele. Isso é feminicídio, porque ele acha que ela é um objeto dele e ela tem que atender às necessidades. Quando você bate nela através disso, você responde pela lesão corporal, baseada no parágrafo 9º pela violência doméstica, mas tem que ter a redução de pena com base no parágrafo 4º, que é o privilégio. Por que tem que ter essa redução de pena? Porque a redução de pena ela é baseada em relevante valor moral, relevante valor social. Relevante valor moral, o que é importante para você? A vida da sua família, da sua filha é importante para você. Ela é sua mulher, mas a vida da sua filha ela é importante. Com isso tem que ter essa redução de pena. Entendi. Como você avalia o atual cenário jurídico e social em relação a essa questão? Hoje tem funcionado muito bem, tem ficado por a metade, muitas pessoas não denunciam. Eu acredito que até tem casos de denúncia, porém as pessoas vão até lá, e aí as polícias, que assim, geralmente são pessoas que atendem, e essas pessoas, às vezes, elas têm preconceito, porque tem preconceito em todo local. Então, se ela não tem condição financeira de arcar com um advogado para poder fazer o procedimento, a polícia tem alguns policiais que acabam não fazendo e manda ir para casa. Então, assim, muita coisa não é registrada pela situação de um preconceito que já existe por alguém que está na delegacia. Entendi. O direito adquirido, nós sabemos que fez muito bem, porém a sociedade não é instruída sobre os limites de algum direito, doutor. Eu queria tirar uma dúvida aqui com você e com certeza o meu internauta tem muito interesse em saber. Por exemplo, vou lhe perguntar uma coisa aqui. Você conhece alguém que é muito chato? Chato mesmo pra caramba. Você não quer perto de você? Sim. Tem pessoas assim. Eu conheço. Você deve conhecer alguém também assim. E se essa pessoa for homossexual, até que ponto eu sou obrigado a aguentar a chatice dessa pessoa para que eu não seja considerado homofóbico? Na verdade, ninguém é obrigado a aguentar a chatice de ninguém. Você pode se retirar. Só que você tem que observar para não se enquadrar em outro crime. Porque a partir do momento que você se sai, ok, você não cometeu crime nenhum. Mas a partir do momento que você xinga... E se pedir para sair? Não, se pedir para sair não pode ser tido como preconceito diante disso. A situação do preconceito seria se você xingasse como sai daqui, viado, sai daqui, baitola. Algo pejorativo. Seria, nessa situação, um xingamento. E aí poderia ser entendido como preconceito pela forma que você se expressou. Mas se você pede simplesmente saia, você não tá agindo com preconceito. Da mesma forma que se tem um cara muito chato com você, você xinga ele para ele poder sair de você, você pode também responder, no caso, por injúria. Entendi. Então, no caso, se tem alguém... Mas como eu posso provar que eu não falei algo pejorativo? Tipo, não usei essas palavras que você acabou de usar. Porque pode ser que a pessoa vá lá e diga que eu... Bom, assim, esses crimes que eles são verbais, que não tem provas, basicamente essas pessoas elas têm que comprovar, elas têm que trazer testemunha para dizer que aquilo aconteceu da forma que ela relatou. Apenas o depoimento de uma pessoa ele não é válido para poder incriminar a outra. O homossexual, por exemplo, porque assim, às vezes a pessoa carrega uma vulnerabilidade maior, social, né? Aí a denúncia dele, se não houver mais uma prova, não vai... Basicamente não vai ter força, porque vai ser a palavra dele contra a sua. Entendi. Isso é interessante, porque é bom que o meu internauta saiba que porque muitos acham que não tem limite e às vezes uma pessoa, o fato dele ser homossexual, ele vem usando como se armando
né, com o direito adquirido, né, que inclusive foi muito louvável, vários direitos que foram adquiridos, porque eu creio que nos anos 80 mesmo, não um passado tão antigo, que eu nasci no final dos anos 70, nos anos 80 mesmo, eu acho que o homossexualismo o pessoal sofreram demais, viu? Inclusive, assim, do mesmo jeito que tem homossexuais que se aproveitam dessa situação, tem mulheres que se aproveitam também dessa situação no caso de violência doméstica. Porque, assim, hoje a violência doméstica, ela se baseia em violência física, moral, psicológica, patrimonial, verbal, sexual. Então, assim, tem diversos tipos. Então, assim, o que é que ela faz? O cara simplesmente xingou ela xinga o cara xinga ela. Se ela for denunciar, o cara pode ser preso. Só pelo xingamento, não precisa ter agressão. Se o cara pega o celular, se ela diz assim, fulano de tal, que é meu namorado, tomou meu celular e não me devolveu. Aí o processo já tá aberto. Isso já tem também a possibilidade de processo. Então, assim, tem gente que utiliza disso de forma leviana. Por exemplo, tem muita mulher que utiliza dessa estratégia para poder expulsar o cara da casa que ela quer ficar. Você acha que poderia ter um ajuste melhor na lei para que não ocorresse coisas assim, doutor? Eu acho que teria que ter mais provas. Porque, assim, com relação aos homossexuais, na maioria das vezes, eles exigem essa prova. Porém, com relação à violência doméstica, não exige. Porque, na maioria das vezes, acontece de forma dentro da casa, no meio que não tem testemunhas. É meio complicado para colocar prova, né? E aí, por exemplo, se ela colocar. tá lhe agredindo e você tá se defendendo, e ela fica com as manchas roxas e não você, porque o corpo da mulher é mais frágil, se ela lhe denunciar, você pode ser preso por lesão corporal. E aí ela tem facilidade muito maior de ser agredida, né? Então, mesmo que você se defenda das agressões dela, se ela ficar machucada, se ela tiver uma má índole, ela vai utilizar aquilo contra você. É complicado, viu? Até que ponto assim. Então, mulherada, vamos aí ter controle para não prejudicar aí o cônjuge, viu? Sobretudo a minha. Rapaz, minha mulher gosta tanto de filme de terror, tem tanto medo, mano. Rapaz, se ela estiver assistindo um filme, ou é de terror, ou é de presídio, ela gosta de ter uns filmes aí que ela assiste. Eita, tá bem armando alguma pra mim, porque é cheio de. Rapaz, eu fico preocupadinho, viu? E, ô, doutor, em relação ao esporte. Mulheres trans, você acha que elas não têm uma condição de sucesso maior do que biologicamente a mulher cis? Assim, com relação ao esporte, eu acho já um pouco estranho. Eu acredito que devido aos hormônios, a taxa de testosterona dela vai baixar. Então não tem como ela jogar com um homem. Porque provavelmente os hormônios dela vão baixar a testosterona e vai aumentar a progesterona e o estrógeno no corpo dela. Vai ser na mesma proporção da mulher cis. E acaba não sendo a mesma proporção da mulher cis. Eu acho que talvez deveria ter uma possibilidade de criar um esporte específico para aquele caso. Mas Né? Eu fico meio que receoso. A não ser que tenha exames médicos e constate que seja a mesma quantidade, que não tenha problema. Porém, a gente sabe que a estrutura masculina ela é um pouco maior, que provavelmente, mesmo tomando os hormônios, ela ainda vai ser mais forte do que uma mulher. Né? Então, assim, eu sou meio receoso com relação a isso e eu meio que não tenho uma opinião formada. O que eu penso é que ou deveria criar um esporte específico. Mas aí não ia como é que se diz? Ia atingir o princípio da isonomia, no caso? Eu acho que apesar de atingir o princípio da isonomia, teria a situação do problema. Tipo assim, se eles fazem exame antidópico para não ter alteração no corpo, que assim, que geralmente as pessoas elas tomam hormônio, tomam isso para poder aumentar o desempenho. Se não pode isso, por que colocar uma pessoa com desempenho maior com pessoas com desempenho menor? É da mesma coisa que colocar, tipo, uma criança de 5 anos concorrendo com uma criança de 10 anos. Ou coloca pessoas que têm a mesma característica, então teria que fazer exames periódicos para saber se todo mundo estava no mesmo padrão. Ou então teria que colocar pessoas com padrões iguais em situações iguais. Quando você fala sobre o princípio da isonomia, né, não da igualdade, porque da isonomia ele fala tratar os iguais como iguais, os desiguais como desiguais, na medida das suas desigualdades. Então, assim, se a estrutura corporal e tal, hormonal, tudo é diferente, então não tem como tratar igual com diferente. Teria que ser diferente com diferente, igual com igual. Só que também ainda tem a questão da inclusão social, né? A inclusão social que aí já se colocasse mulher trans para participar com mulher trans,
ele poderia ser subentendido como, tipo assim, já estava mexendo com a inclusão social também, né? Mas apesar de estar em inclusão social, acho que tem outras coisas por trás com relação, porque se trata de um esporte, não é? Uhum. E ali, na minha visão, ia ter, se tivesse a imagem de uma balança, ia ter um desequilíbrio. E aí tem outras situações por trás que envolvem. Por exemplo, tem a situação da liberdade de imprensa, né? Ah, pode falar tudo, pode falar isso, pode falar aquilo. Não. Você pode falar até o momento que você não prejudica ninguém. A partir do momento que você prejudica alguém, você pode receber um processo. Então, todo direito, ele se vai onde o direito do outro começa. Então, isso também tem que ser visto também nessa situação com relação ao esporte. Por isso que eu falei que eu não tenho um entendimento específico sobre isso, mas, tipo assim, a minha visão é essa, só que não quer dizer que seja a visão correta. Entendi. Doutor, outra coisa que eu tenho curiosidade é sobre a mulher trans, qual é a situação dela militar, por exemplo? Ela precisa fazer o certificado de dispensa ou servir, nesse caso aí, como é que fica a situação dela? Ou ela não tem necessidade de ir lá? Eu acredito que lá eles vão exigir que ela vá. Porém, ela tem possibilidade de entrar na justiça, já que ela conseguiu direitos parecidos com as mulheres, principalmente na Lei Maria da Penha, ela pode entrar judicialmente. E assim como a mulher não é obrigada a se alistar, ela também não precisaria ser obrigada a se alistar. Se é mulher, né? Não tem dois nomes, mulher e mulher, né? Mas eu acredito que eles vão querer obrigar o alistamento. Mas elas podem entrar judicialmente para pedir para não se alistar. Não é logo tranquilo dizer eu não vou porque eu sou, no caso, mulher trans e não ir, não é bem assim não, né? Até porque, tipo assim, na faculdade, eles exigem isso. E aí pode ser que na faculdade dela exija sobre essa situação. Sei. Doutora Rafaela, como é o nome do seu pai lá? Firmeza. Firmeza, lá de Carnaubal, é isso? Ele é vereador? Vereador, Firmeza, lá em Carnaubal. Um forte abraço para você. Deixar um abração e já o convite já para ele, quando tiver um tempo, vir por aqui para a gente bater um papo aqui debaixo da moita. Isso... Tô muito feliz, viu? Tô muito feliz. Doutor, voltando aqui ao assunto, a mulher trans, você disse que tem que ajuizar e ver aí o entendimento do juiz em relação ao o que ele decide, né? E no caso do homem trans, ele é obrigado a servir as Forças Armadas? Eu acredito que assim como buscam pela igualdade de direitos e deveres, em regra, era para ser obrigado. Só que eu acredito que naquele momento, como uma estratégia que ele poderia utilizar para se livrar daquela situação é não fazer a troca de nome até fazer o alistamento. E aí, como ele está com o nome feminino, não vai ser necessário a situação. E depois dessa isenção desse alistamento, fazer a troca de nome. Ah, entendi. Doutor, você tem algum conselho para os jovens advogados LGBTQIA+, que estão apenas começando a sua carreira? O que eu tenho para relatar para vocês é o seguinte. Que vocês têm que entender que o preconceito ele existe e o preconceito ele é muito forte. E não vai acabar nem tão cedo. E não vai acabar nem tão cedo. Porque, por exemplo, todo mundo tem familiar e geralmente o preconceito é passado de família por família, como se fosse hereditário, né? E aí nessa situação você tem que entender o contexto que você vive e através desse contexto que você vive, você tem que bater com relação àquilo. Você não pode se vitimizar. E dessa forma, não podendo se vitimizar, os senhores vão ter que fazer o quê? Vão ter que se capacitar mais, vão ter que estudar mais, vão ter que buscar mais conhecimento, porque vocês vão ter que ter conhecimento mais do que qualquer pessoa, para poder atingir os objetivos de vocês. Para sempre que acontecer um preconceito, você saber se esquivar, porque tem uma proteção legal para aquilo. E se você tem uma proteção legal para aquilo, você corra atrás dessa proteção legal, porque as pessoas elas vão começar a te respeitar, porque elas vão te respeitar não por você ser gay, ou por você ser isso, ou por você ser aquilo, mas sim pelo seu trabalho aplicado, que é um trabalho que vai ser bem feito, porque você estudou para aquilo, você estudou para aplicar aquele conhecimento. Entendi. O preconceito, eu acho que quando
qualquer coisa, sendo negro, sendo gay, sendo lésbica, o que você for. Mas se você for rico, parece que o pessoal consegue colocar uma capa no preconceito e não lhe ver com preconceito, né? É até um Preconceito não é caso. com pobre, né? É até um caso que acontece, né? O ministro Barroso, ele disse assim, olha, a gente está tendo que dizer aqui quantas gramas é o consumo e quantas gramas é o tráfico. Por quê? Porque às vezes o Mauricinho lá da zona dos bairros ricos, né? Eles são presos com a quantidade, eles são pegos com quantidades lá, que às vezes é maior do que o menino preto, pobre, favelado. Porém, o Mauricinho, ele responde por consumo. Enquanto o preto, pobre, favelado, que foi preso com menos quantidade, ele responde por tráfico. Então, o preconceito ele vai existir independente de cor, independente de coisa. Basicamente, se você tem condição financeira, o preconceito contra você é bem menor e você tem padrões para poder impedir que esse preconceito aconteça. Porém, se é menor naquela situação, aí o problema gera. Porque geralmente o preconceito ele se dá na falta de conhecimento. E aí, com relação à falta de estrutura, basicamente as pessoas elas têm que trabalhar, elas têm que fazer isso. E o conhecimento ele fica de lado. E quando as pessoas elas não conhecem os próprios direitos, elas não têm como correr atrás deles. Doutor, as pessoas que passam por aqui, eu peço para assinar esse papel aqui. Pense num caboclo rei, falar em pedir, pense num cabapidão. Todo mundo que passa por aqui, eu peço para deixar a assinatura aí. Quando tiver bastante, aí eu vou ver se eu coloco nos cheques aí e faço um empréstimo. Tá que dá certo? Doutor, a gente vai ficando por aqui agradecendo ao internauta. Lhe agradeço por ter vindo ao nosso podcast. Fiquei, assim, muito lisonjeado aqui com a sua presença, com a presença aqui da Rafaela, com a presença da Maurinha. Me trouxe muita alegria. A primeira vez que vem na minha casa, a primeira de muitas, viu? Eu também espero. Doutor, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né? Sempre que quiser convidar, vou procurar um espaço na agenda para a gente poder colocar, para a gente poder trazer assuntos, trazer temas importantes para os internautas. E eu que agradeço completamente pelo convite, né? Pela oportunidade. E foi isso, pessoal. Valeu, meu querido. E olha, internauta, meu querido, minha querida, olha, se você puder se inscrever no nosso canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, dá um like se você gostou aí do vídeo, se você quiser fazer algum comentário, inclusive nos comentários lá, talvez você pode até responder, não é isso, doutor? Alguma coisa, às vezes é uma pergunta, né? De repente o doutor até faz. Então a gente vai ficando por aqui, deixa um beijo forte aí a todos e até amanhã. Amanhã estamos de volta trazendo mais um. E Valeu. é isso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Beijo no coração. Beijo, beijo.